na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4. Deixa eu para mim aberto esse texto. Nós leremos à medida que nós caminharemos por esse texto. Como enfrentar o sofrimento? Como enfrentar o sofrimento? Se Deus é bom, e nós sabemos que Ele é, se Deus é bom e onipotente, por que então existe o mal neste mundo? O sofrimento entrou no mundo por causa do pecado. Hoje, a natureza, toda a criação, geme, suportando angústias, aguardando a revelação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus gemem também desse tabernáculo. O Espírito Santo de Deus também geme dentro de nós com gemidos inexprimíveis, intercedendo por nós, participando conosco da nossa dor. O sofrimento atinge a todos de maneira bem diferente. Há sofrimento no corpo, há sofrimento na alma, há medo, há ansiedade, há humilhação, há desprezo, traição, casamentos destruídos, sofrimento emocional, a dor do órfão, a dor do perdido, a dor do luto. Deus não nos poupa do sofrimento, mas Ele promete caminhar conosco no vale da sombra da morte. O salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Deus trabalha as circunstâncias dolorosas da nossa vida para promover o nosso próprio bem. Como disse o apóstolo Paulo, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Deus transforma as circunstâncias adversas em benefício para nós. Foi assim que concluiu José: vós intentastes o mal contra mim, Deus, porém, tornou em bem, para que vocês vejam o livramento que Deus está providenciando para vocês. Mesmo que as circunstâncias não mudem, Deus é a razão da nossa alegria. Foi isso que disse o profeta Abacuque. No capítulo 3, 17 a 18, ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim, eu me alegro no Senhor. Deus é a razão da minha alegria, mesmo em meio à escassez. Mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. A carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, foi escrita por volta do ano 62, 64, quando o imperador Nero governava o império com mão cruel e dolorosa contra os cristãos. Os cristãos estavam dispersos e enfrentavam oposição, rejeição, perseguição por causa da sua fé. O apóstolo encoraja os crentes a compreender que o sofrimento não é sinal do abandono de Deus, mas é instrumento nas mãos de Deus para a santificação deles, para o testemunho do nome de Jesus e para a maturidade cristã e a esperança da glória celestial. Porque o sofrimento nos lembra de algo muito importante: o céu não é aqui. O
céu não é esse lado de cá. Aqui é lugar de lágrimas, de dor e de combate. Capítulo 4 da carta de Pedro mostra que o sofrimento tem propósitos bem claros. Ajuda a vencer o pecado, fortalece o testemunho cristão, promove o amor entre os irmãos, desperta o uso dos dons espirituais, conduz à glorificação de Deus e revela que o juízo purificador de Deus não começa no mundo, mas começa na casa de Deus. Versículo de 1 ao 11 mostra então o propósito do sofrimento na vida do crente. Atenção para os versículos de 1 ao 3. O sofrimento nos ajuda a vencer o pecado. 1 ao 3. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos diante da tua gloriosa palavra. Tratando sobre esse tema tão relevante, tão oportuno, tão necessário para nós. Sobre o propósito do Senhor em cada dor que enfrentamos, em cada flagelo que suportamos, em cada insulto que enfrentamos nesta vida. Pai, ajude-nos a compreender o teu santo, sábio e bom propósito para os teus filhos. Ajude-nos, ó Deus, nessa noite, pela tua palavra, pelo teu Espírito, pela tua graça e para a tua glória, em nome de Jesus. Todos dizem amém. Propósito do sofrimento. Em primeiro lugar, o sofrimento nos ajuda a vencer o pecado. O texto diz, usa o exemplo de Cristo. O apóstolo apresenta o sofrimento de Jesus como modelo. Jesus Cristo veio para lutar contra o pecado e para vencê-lo através da dor, do sofrimento e da morte. Assim como Cristo sofreu na carne, o crente deve se armar da mesma atitude, do mesmo pensamento. O sofrimento, quando enfrentado com fé, com fidelidade, fortalece a decisão de romper com o pecado, de vencer o pecado. E assim foi com o nosso amado Salvador Jesus Cristo. Ele venceu o pecado por tudo que ele sofreu na carne e no Espírito. Então o apóstolo diz, para que no tempo que lhes resta na carne, para que no tempo que resta a vocês, desta breve vida que aqui nós vivemos, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Em outras palavras, quem decide sofrer por amor a Jesus, passa a viver não mais sob o domínio das paixões humanas, mas orientado por uma coisa só. O quê? A vontade daquele que nos amou e se entregou por nós. O sofrimento, então, atua como um divisor de águas, afastando o crente do pecado e conduzindo o crente a uma vida de obediência a Deus. Versículo 3, ele diz, basta. O tempo que nós vivemos sendo entregues ao pecado, basta. Já foi mais do que suficiente. Pedro lembra que o tempo anterior de pecado já foi suficiente. Ele lista aqui algumas práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras,
orgias, embriaguez, detestáveis idolatrias. Basta! Já fizemos isso durante a vida inteira, antes de conhecer Jesus. Basta! O sofrimento por causa da fé ajuda o cristão a romper de maneira definitiva, entendendo que esta velha vida ficou para trás. Já entregamos nossos olhos, nossas mãos, nossos corpos ao pecado durante todo o tempo em que vivemos como escravos dele. Basta! Fomos chamados agora para uma nova vida. O sofrimento faz com que o pecado perca seu poder em nossa vida, enquanto o sofrimento endurece o ímpio, amolece o coração do crente, porque ele sabe que o seu caminho é o caminho do amor, é o caminho da fidelidade. E para amar e ser fiel a Deus, isso custa muitas vezes a incompreensão e a hostilidade desse mundo. O crente não é melhor do que o seu Senhor, que aqui sofreu, que aqui pisou em espinhos, que aqui suou, que aqui sangrou. Nós caminhamos nas pegadas dele. O sofrimento leva-nos a desmamarmos deste mundo, lembrando que o céu não é. Mas em segundo lugar, propósito do sofrimento, além de nos ajudar na luta contra o pecado, além de nos desmamar dessa terra e focarmos nas coisas celestes, no nosso Cristo, o sofrimento também nos ajuda a dar testemunho de Jesus. O sofrimento é uma rica oportunidade para testemunhar o que de fato é precioso para você, o que de fato é valioso para o seu coração. Versículos 4 ao 6. Por isso, falando mal de vocês, estranham que vocês não se juntem com eles no mesmo excesso de devassidão. Na tradução transformadora, os tradutores colocaram assim: agora, essas mesmas pessoas que antes aplaudiam vocês, ganhavam com vocês, essas pessoas ficam surpresas quando vocês deixam de participar de suas práticas desregradas e destrutivas. E por isso, o que eles fazem? Os difamam, os insultam. E Paulo, o que o apóstolo Pedro está dizendo? Quando o cristão abandona o pecado, os que vivem em mim estranham a tendência. Quem era você? Você participava com a gente das bebedeiras, das orgias. Você participava com a gente dos banquetes aos prazeres pecaminosos. E agora você não mais quer estar conosco. E passam a criticar. E passam a rejeitar. Ora sim, isso torna-se um testemunho visível de transformação. Meus irmãos, se a nossa vida hoje não causa espanto, se a nossa vida hoje não causa estranhamento para aqueles que outrora caminhavam conosco, participavam do pecado conosco, alguma coisa está errada. Se o mundo não estranha a nossa nova maneira de viver, a nossa nova conduta, alguma coisa está errada. Porque o sal é diferente da terra. A luz é diferente das trevas. E o texto continua dizendo: eles que terão de prestar contas àqueles que é competente para julgar vivos e mortos. Pedro lembra que aqueles que hoje zombam de nós, cristãos, aqueles que hoje perseguem os cristãos, prestarão contas diante de Deus. O Senhor Deus nos aguarda no juízo final. Nós não precisamos montar um tribunal para julgá-los. Deus julgará. Essa certeza encoraja o crente a suportar o sofrimento com paciência. Deus há de julgá-los. Mas o nosso testemunho, a nossa fidelidade, diante da oposição,
aponta para o juízo futuro e mostra que Deus é um Deus justo juiz de vivos e mortos, e não passará impune um só pecado cometido nesse mundo. Versículo 6. Pois para esse fim o Evangelho foi pregado também a mortos. Ou seja, para esse fim o Evangelho foi pregado para aqueles que na ocasião da escrita desta carta estavam mortos. Mas morreram como? Morreram fiéis ao Senhor. Morreram deixando um legado de amor e fidelidade ao seu Deus. Para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam como? Em espírito, segundo Deus. O que Pedro está dizendo? Que o Evangelho foi anunciado para homens e mulheres que na ocasião da escrita daquela carta não viviam mais. Mas o testemunho deles, a história deles, o legado deles, estava na memória daqueles crentes como um testemunho de fé. E agora, eles estão vivos, eles vivem em espírito segundo Deus, eles estão diante do Senhor. Mesmo que os crentes tenham sido julgados ou condenados pelos homens neste mundo, eles vivem em espírito segundo Deus. Sofrimento e morte não anularam o testemunho e o legado que eles deixaram, mas confirma que a esperança cristã está na vida eterna. Eles foram julgados nesse mundo, eles foram mortos aqui, mas eles desfrutam da glória celestial. Meus irmãos, como é que o mundo vê os crentes sofrendo? Será que nós sofremos de uma maneira diferente de como o mundo sofre? Lembremos de Jó nas cinzas, no lixão da cidade, raspando as feridas do seu corpo e dizendo: o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Será que é assim que nós temos sofrido? Será que nós temos sofrido com o nosso coração recolhido em Deus? Com o nosso coração rendido diante do Senhor? Que testemunho poderoso quando o mundo olha para os crentes e em meio às lágrimas eles louvam a Deus, e em meio às lágrimas eles permanecem fiéis ao seu Deus. O que Paulo e Silas faziam na prisão, atrás das grades, no tronco? O que eles faziam? Eles oravam a Deus, eles cantavam a Deus. O mundo precisa olhar para uma igreja em meio à dor e sofrimento, louvando a Deus, para que eles perguntem: qual é o segredo de vocês? Vocês enfrentam o câncer de maneira diferente, vocês enfrentam prejuízos financeiros de maneira diferente, vocês enfrentam traições de maneira diferente. Qual foi a resposta, a reação daquele povo que contemplou o martírio de Estevão sendo apedrejado, e olhando ao alto e contemplando o Filho de Deus em pé, e aquele homem sendo sangrado, olha para os seus algozes e diz: Deus, não impute sobre eles esse pecado, Senhor. Que impacto! Precisamos de cristãos que aprendam a sofrer, sem perder o coração adorador, sem perder o coração fiel ao seu Deus. Jesus Cristo, sendo pregado numa cruz, não destila veneno contra aqueles que o ferem, mas ele ora dizendo: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Perdoa-os. É assim que eu e você temos sofrido. É assim que nós temos tratado aqueles que nos ferem. Pai, tenha compaixão deles. Não nos amaldiçoando, mas Pai, tenha misericórdia deles. Atrai-os para ti, Senhor. Versículo 7 ao versículo 9. O sofrimento nos ajuda a manifestar
amor. Amor, meus irmãos. O fim de todas as coisas está próximo, diz o apóstolo Pedro. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. A NVT traduz assim: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam sensatos, sóbrios, sensatos e criteriosos, disciplinados em suas orações. Pedro aponta para a urgência espiritual diante da brevidade da vida. A vida é breve. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, vigie mais. Ore mais. O sofrimento lembra ao crente que tudo é passageiro e o leva a viver com sobriedade, com sensatez e em oração. Lembrando que o seu Deus está presente com ele em meio à sua vida. Essa vigilância espiritual fortalece a comunhão e cria um ambiente onde o amor com os irmãos se torna mais sensível. Olha o versículo 8. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sabe o que o sofrimento faz? Quebra o seu egoísmo, quebra o meu egoísmo, nos faz passar por um momento de aflição, de angústia, de dor, e nos faz mais compassivos com aqueles que sofrem, nos faz mais sensíveis à dor do outro. O sofrimento quebra o egoísmo e aprofunda a compaixão. O amor intenso se reveste em nossos corações, cobrindo multidão de pecados. Ou seja, promovendo o perdão, promovendo a paciência, promovendo a restauração dos relacionamentos, porque a dor compartilhada aproxima os irmãos e fortalece a unidade e faz com que a gente trate o outro quando pega contra nós de maneira mais misericordiosa, que ao invés de colocar os pecados do outro na rede social, ele o cobre, ele implora, ele trata com misericórdia. A dor compartilhada aproxima os irmãos e fortalece a unidade. Versículo 9. Sejam mutuamente os companheiros, sem murmuração. Estamos no mesmo barco, estamos enfrentando dores semelhantes. Portanto, que essa comunhão de sofrimento nos faça mais amigos uns dos outros, mais hospitaleiros uns com os outros, sem queixa, sem murmuração. O sofrimento produzindo em nós uma sensibilidade. Passamos a ver a vida e os outros com olhos mais sensíveis. Nos ajuda a abrir o bolso, abrir o coração, abrir a nossa casa para acolher aqueles que sofrem. Que Deus prepare o meu coração e a minha casa, o seu coração e a sua casa, para que pessoas chorem na sua mesa, para que pessoas sofram na sua casa. O sofrimento nos torna mais solidários. Grandes campanhas humanitárias foram promovidas por pessoas que passaram por grandes dor e sofrimento. Dor e sofrimento nos torna mais filantrópicos, nos torna mais sensíveis, mais compassíveis à dor e ao sofrimento daqueles que estão passando por lutas semelhantes à nossa. Portanto, amor ao próximo intensifica a compaixão, a percepção da dor do outro. Versículos 10 a 11. O sofrimento nos ajuda a colocar os dons que Deus nos deu a serviço do povo de Deus. Versículo 10. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus.
Pedro ensina que cada crente recebeu dons e deve usar essa capacitação espiritual para servir. O sofrimento remove o individualismo e desperta a consciência de que precisamos uns dos outros e os outros precisam de nós. Os dons aqui são colocados em ação como expressão da graça de Deus, que se manifesta de maneira diversa para edificar a igreja. O sofrimento impulsiona o serviço. Pedro aqui vai identificar 2 tipos de dons: o dom da fala e o dom do serviço. O dom que você usa a sua voz para aconselhar, sua voz para encorajar, sua voz para ensinar, sua voz para exortar. E também o serviço, suas mãos, seus recursos para servir uns aos outros. Versículo 11: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém fala, não fale da sua própria cabeça. Não fale do que você acha ou do que você pensa, mas fale de acordo com a palavra de Deus. Diga para as pessoas o que Deus ensina em sua palavra. Use o dom da fala para abençoar outros com a palavra de Deus. O encorajamento que vem da palavra de Deus, com a exortação que vem da palavra de Deus, com o ensino que vem da palavra de Deus, com a pregação que vem da palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, faça-o na força que Deus dá, que Deus provê, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. O apóstolo Paulo está aqui mostrando que nós podemos servir usando a nossa voz. Podemos servir usando as nossas mãos, nossa energia, nossa força, nossos recursos. E qual o objetivo de servir? Não é para que o seu nome apareça, não é para que você seja aplaudido, mas é para que Deus seja glorificado. Que Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, mostrando que os dons não são de origem humana, mas de origem divina. É pela graça e para a glória de Deus. Irmãos, nós estamos aqui para ser canal de interesse na vida de todos os irmãos. Nós estamos aqui para abençoar com a nossa fala e com o nosso serviço. Estamos aqui para ser instrumento do amor de Deus, de alívio à dor e ao sofrimento. O nosso alvo, quando nós servimos, é que o nome do nosso Deus seja exaltado na pessoa do seu Filho Jesus. Este propósito do sofrimento. Nós olhamos agora para as atitudes que devemos ter em relação ao sofrimento. Versículo 12. O crente precisa entender que o sofrimento não é incompatível com a vida cristã. Ou seja, não estranhe quando tiver que passar pelo dor e sofrimento. Versículo 12. Amados, não estranhe o fogo que surge no meio de vocês, destinados a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pedro está dizendo para os cristãos da sua época: não estranhe o ódio desse mundo. Não estranhe o fato de que vocês enfrentam doenças e enfermidades, porque nós vivemos num mundo quebrado. Um mundo que hoje não cumpre o seu propósito original, em razão da deformidade do pecado, da desconfiguração do pecado. O crente não pode estranhar o sofrimento como se fosse algo incompatível com a vida cristã. Ele precisa esperar. Espere o sofrimento. E se prepare para o sofrimento. Se tudo vai bem com você hoje, se arme, se prepare. Coloque a sua armadura para enfrentar lutas e provações, porque elas virão. Jesus disse que elas virão.
meu mundo e vocês vão passar por aflições. O apóstolo Tiago diz que nós iremos passar por várias provações. Vivemos num mundo caído e hostil a Deus e a igreja de Deus. Vivemos cercados de uma horda de inimigos espirituais e que nos espreitam. Vivemos oprimidos pelo pecado que tenazmente nos assedia. Se o mundo perseguiu o nosso Salvador, se o mundo atordoou o nosso Salvador, se Jesus Cristo foi pregado numa cruz, crucificado, o que farão com aqueles que o seguem? Quando a igreja se posiciona ao lado de Cristo, quando a igreja levanta a bandeira do Evangelho, sabe qual é a resposta do mundo? Perseguição, hostilidade, impor timidez, ameaças contra o povo de Deus. Diz Paulo a Timóteo: todo aquele que quiser viver nesse mundo piedosamente será perseguido. Portanto, não é o sofrimento que gera fidelidade, mas é fidelidade que gera sofrimento. O crente mais fiel dessa igreja será o mais perseguido. O crente menos fiel dessa igreja será o menos perseguido, porque está de mãos dadas com o mundo. Nós, como disse alguém, nós não fomos chamados para ser o doce dessa terra, o caramelo dessa terra. Nós fomos chamados para ser o sal dessa terra. E sal, quando faz contato com feridas, com pecados, com ferimentos, arde, incomoda. Se a sua presença santa, fiel, verdadeira não incomodar aqueles que não participam dessa verdade, alguma coisa está errada. Como alguém já disse, eu fui à procura da igreja e a encontrei no mundo. Eu fui à procura do mundo e a encontrei na igreja. É preciso que haja uma divisão muito clara. Aqueles que amam a Cristo e aqueles que não amam a Cristo. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia, disse o apóstolo João, porque o ódio do mundo contra os cristãos não deve ser visto como algo estranho, mas deve ser visto como algo esperado. É esperado. É uma consequência natural da diferença entre quem pertence a Deus e quem não pertence a Deus. Pode observar na história do povo de Deus uma antítese entre a semente do descendente da mulher e a descendência da serpente. Qual é o nome dos dois filhos de Adão que nós lemos na passagem aqui? Caim e Abel. Caim, descendência da serpente. Abel, a linhagem do descendente da mulher, da linhagem de Jesus. O que Caim fez com Abel? A descendência da serpente está sempre perseguindo o descendente da mulher. Nós somos descendentes da mulher. Nós somos dessa família de Deus. E a família de Deus será hostilizada nesse mundo. Não queira ser aplaudido em um mundo que crucificou o seu Senhor. Não queira ser elogiado em um mundo que crucificou o seu Redentor. O ódio do mundo contra os crentes é natural, é esperado. Abraão teve dois filhos, um de Agar e outro de Sara. Ismael, descendência da serpente. Isaac, descendente. O que acontecia entre os irmãos? Quem perseguia quem? Quem queria caçoar e bater no outro? Ismael. Irmãos, essa antítese vai existir até Cristo voltar.
Quem vai resolver essa antítese não somos nós. Porque do lado de lá tem o poderio do sistema. Nós temos o poderio da oração. Nós temos o poderio do Deus que nós não servimos. As nossas armas não são humanas. Nossas armas são espirituais. O crente, versículo 12, o crente precisa entender que o sofrimento é para nos provar e não para nos destruir. O texto diz que estas provações são como esse fogo para pôr-nos à prova. Para pôr-nos à prova. O fogo ardente é o fogo da fornalha. É o lugar onde o metal é purificado. É o lugar onde as escórias são destruídas. Onde o metal é purificado. O salmista, no Salmo 66, versículo 10, diz: pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata. Sabe qual é a expectativa e o que a liderança e o povo de Deus deve esperar depois de um longo processo de provações? É que ao final você sai melhor, meu irmão. Você sai mais santo, você sai mais humilde, mais dependente de Deus, mais desfamado desse mundo, mais desejoso pelas realidades espirituais. Satanás pretendia destruir a fé de Jó e levá-lo a blasfemar contra Deus. Através daquele sofrimento, ele pediu autorização a Deus para imprimir contra Jó. Mas Deus mostrou para Jó e para nós a sua soberania, a sua glória e o seu poder. Satanás queria uma coisa, mas Deus queria algo maior, invadiu o seu céu. Satanás queria esbofetear o apóstolo Paulo, ridicularizar o apóstolo Paulo, menosprezar o apóstolo Paulo, através do espinho na carne. Mas Deus queria quebrantar o apóstolo Paulo, para que ele não se ensoberbecesse. Satanás queria uma coisa, mas Deus tem um plano maior. E Deus suplanta o projeto do diabo e torna essa provação algo benéfico para nós, para a nossa própria alma. Versículo 13. O crente precisa entender que é possível enfrentar o sofrimento sem murmuração, sem blasfemar, sem se queixar do seu Deus, se atribuir a Deus falta alguma, mas de maneira com alegria. Versículo 13, pelo contrário, alegrem-se na medida em que são participantes dos sofrimentos do Redentor de vocês, do Cristo de vocês, para que também na revelação da sua glória vocês se alegrem exultando. O apóstolo Pedro está ensinando. O crente pode enfrentar o sofrimento sem murmurar. Irmãos, tem alguns irmãos nossos que sempre impactam profundamente a minha vida. À medida que eu os vejo passando pelo sofrimento de uma maneira tão diferente. Não é que não haja dor, não é que não haja sofrimento. Não é que não haja lágrimas, há lágrimas. Mas é impressionante como a humanidade enfrenta as suas lutas e sofrimentos. Vivendo seu luto da perda do seu irmão, vivendo seus problemas de saúde, também com seu esposo, a maneira como Dona Elza, Presbítero Branuto, irmãos enfrentando lutas. Irmão Décio, estivemos lá antes de ontem na casa dele. Irmão Décio enfrentando a sua luta, mas com o coração cheio de alegria em Deus. Presbítero Eliseu, servo de Deus. O motivo da alegria desses homens não está no funcionamento correto dos seus rins.
Não está no bom funcionamento das pernas. A alegria dessa gente, desse povo de Deus, está no fato de que Jesus Cristo habita neles. O vaso é frágil, mas o tesouro é valioso. Cristo em nós, a esperança da glória, e é Ele que vai sorrir. Agora é lamentável quando nós olhamos para crentes enfrentando suas dores e sofrimentos com queixas, com reclamações, com azedume, e não com humildade, e não com essa confiança nesse Deus maravilhoso. Que Deus nos ensine a sofrer, como diz o apóstolo Paulo. Pelo contrário, alegre-se na medida em que são co-participantes do sofrimento de Cristo. Cada pancada que você enfrenta nessa vida, lembre-se do seu Senhor. Ele também sofreu. Ele também foi humilhado aqui. Tem alguns enfrentando suas grandes batalhas, mas orando ali, conversando com ela dizendo para mim, pastor, ele quer vem a crise, tomando para me tomar. Eu estou ali, Deus, por favor, me ajude. Senhor, me ajude, me socorre, Senhor. Me fortalece, Senhor. Irmãos, este é o nosso maior remédio. É a nossa fé no Salvador. É quando a tribulação vem, nós nos recolhemos em Deus. Conversando com o doutor Vicente, falando sobre quão triste e lamentável está esse mundo. Pessoas chegando desesperadas no consultório. Doutor, eu estou em desespero. Doutor, passa um remédio aí, porque eu estou em pânico. Faça alguma coisa, doutor. O mundo está sem nenhuma esperança. O mundo está em desespero. E esse mundo em desespero precisa olhar para uma igreja cheia de esperança. Uma igreja que tem uma fé viva no seu Senhor. Uma igreja que, apesar das perdas, dos prejuízos, das enfermidades, das lutas, aflições e angústias, do luto, da dor, do sofrimento, sofre com paciência, sofre com alegria, sofre com esperança. Essa participação não é motivo de tristeza, a participação do sofrimento de Cristo. O sofrimento presente é temporário e nos prepara para uma alegria maior e eterna quando Cristo se manifestar. Lembre-se, o sofrimento abre um caminho para a glória. Os sermões mais impactantes que os pregadores ministram nascem de lágrimas. É no meio da dor, da perseguição, que saem as melhores composições, os melhores hinos, de um coração rasgado diante de Deus. Jesus disse: bem-aventurados sois quando vos injuriarem, quando vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão dos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Paulo experimentou muito bem essa realidade. Paulo cantou na prisão, quando muitos estavam reclamando. Paulo demonstrou alegria, apesar dos difamadores. Demonstrou alegria, apesar da morte, quando ele sabia que estava no corredor da morte. Ele disse: eu sei que a minha hora chegou. Eu sei que estou sendo entregue como oferta de libação. Mas eu estou certo que eu combati o bom combate. Eu completei a minha carreira. Eu marquei a minha fé. Deus me deu graça para sofrer assim, entendendo que cada um de nós temos uma porção de sofrimento que devemos enfrentar. A minha é só minha. Você pode orar por mim, compartilhar em alguma medida, mas a minha é minha. A sua é sua. Cada um tem a sua porção de dor nesse mundo.
e sabia que Deus estava no controle de cada situação. Por isso ele disse: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O caráter de Cristo está sendo forjado em nós. O apóstolo Tiago diz que devemos ter como motivo de toda alegria o passarmos por diversas provações, porque Deus está forjando o nosso caráter. Como alguém já disse, tempos fáceis fazem homens fracos. Tempos difíceis fazem homens fortes. Porque nós temos uma geração de tímidos, uma geração de fracotes, uma geração de homens que não são homens. Tempos fáceis faz homens. Tempos difíceis faz homens fortes. Tempos fáceis faz homens fracos. E é isso que Pedro está dizendo. Um pouco atrás ele diz no capítulo 1, 6 a 7, portanto, alegrem-se com isso. Alegrem-se com isso. Com isso o quê? Provações, sofrimento. Porque essa é a carta escrita para cristãos sofrendo, na dispersão. Ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Alegrem-se com isso. Capítulo 1, versículo 7. Elas mostrarão que a sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa do que um simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo foi revelado. Cristão, a sua fé está sendo testada. A sua fé está sendo provada em cada prejuízo, em cada inflamação, em cada injustiça, em cada enfermidade. A sua fé está sendo testada. E a sua fé é o tesouro que você tem de maior valor. Cuide bem dela. Versículo 13. O crente precisa entender que o sofrimento nos une profundamente a Cristo. Como foi dito, do caminho de Jesus havia espinhos, no nosso também. No caminho de Jesus havia cruz, no nosso também. No caminho de Jesus havia dor, no nosso também. Lembre-se, o céu compensará todas as nossas dores e perdas. O céu compensará todas as nossas dores e perdas. A nossa recompensa não está no lado de terra. Não haverá luto, nem pranto, nem lágrimas, nem dor, porque as teus dores terão passado. Jesus vai dizer para aqueles que permanecerem fiéis até o fim: muito bem, servo, bom e fiel, você vem fiel do povo, sobre muito colocarei, entra no gozo do Senhor. Irmãos, foram justamente os tempos de maior sofrimento que, por exemplo, John Bunyan nos presenteou enquanto estava na cadeia, lá na prisão. Ele escreveu o livro mais lido de Deus da Bíblia. Qual foi? Naquele livro. Escrito aonde? Na prisão. David Brainerd nos oferece seu diário, experiências maravilhosas. Depois de tudo que ele tentou de dor, sofrimento, tristeza na alma dele. Alguém já disse que os cisnes entoam seu canto mais doce, comovente, em tempos de dor, em tempos de sofrimento. Agora, se tem lugar para sofrer e chorar, na presença do seu Deus, aos pés do seu Senhor. Versículo 15, o crente precisa aprender a avaliar o seu sofrimento. Olha só, se sofrerem, porém, que não seja por matar, que não seja por roubar, causar confusão ou intrometer-se em assuntos alheios. Por que você está sofrendo? É outra coisa. Você está sofrendo por causa dos seus próprios pecados? Você está sofrendo por causa das suas decisões erradas? Você está sofrendo por causa dos crimes que você cometeu? Você está sofrendo por causa dos seus pecados? Então,
reconhece, Senhor, eu sei que eu estou colhendo hoje o que eu plantei. Eu sei que esses espinhos estão me ferindo hoje, porque eu procedi de maneira má. Há sofrimentos que são provocados por nós mesmos. O cristão não pode ser um provocador de problemas, um criador de problemas. Por quê? Porque ele respeita a vida alheia, porque ele respeita os bens alheios, ele não é ladrão. Ele está sempre comigo porque ele é ladrão. Não pense que esse sofrimento é um sofrimento honroso, é um sofrimento de vergonha. Crente precisa entender que o juízo começa a viver aonde? Na casa de Deus. Versículo 17 e 18. Hoje chegou a hora do julgamento, que deve começar pela casa de Deus. E se o julgamento começa conosco, que destino terrível aguarda aqueles que nunca obedeceram às boas novas. O sofrimento dos crentes é parte do julgamento purificador de Deus. Esse juízo aqui não é juízo condenatório, é juízo purificador, é juízo que corrige. Nós temos aprendido aqui que os filhos, Deus trata, Deus corrige, Deus quebra do lado de cá. Os ímpios, aqueles que não pertencem a Deus, Deus vai tratar do lado de lá, na condenação eterna. E eu pergunto para você, de que lado você quer ser tratado? De que lado você quer ser corrigido? De que lado você quer ser burilado, transformado? Do lado de cá, meus irmãos. Atenção, se você, cristão, está em pecado, e esse pecado não veio à tona, eu me preocupo com você. Porque se você é um cristão, filho de Deus, o seu pecado vai vir à tona. O seu pecado vai aparecer. Uma hora ou outra, o seu pecado vai aparecer. Para Deus colocar para fora o pus que está aí dentro. A infecção que está aí dentro. Agora, se você não é filho de Deus, possivelmente nem apareça. Porque tem um inferno atrás de você. E doloroso, porque você esteve o tempo inteiro ouvindo a pregação do Evangelho e nunca nasceu de novo. E nunca entregou sua vida a Jesus. O sofrimento dos crentes é parte do julgamento purificador de Deus na sua casa, mostrando que Deus disciplina primeiro o seu próprio povo, para depois tratar com o mundo no juízo final. Versículo 18. Se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? Se até o justo tem que passar por tantas dificuldades no processo da sua santificação, muito mais severo será o destino daqueles que rejeitam o Evangelho. Irmãos, se está doendo para nós que somos filhos, imagina para aqueles que não são, do juízo que virá. Jesus aprendeu pelas coisas que sofreu, ele experimentou a dor. Ele nos disciplina porque ele nos ama, ele nos corrige porque ele quer nos educar na verdade. A igreja é um exemplo de alguém que sabe se arrepender. O mundo não sabe se arrepender. Você já ouviu algumas pessoas serem entrevistadas? Uma pergunta básica que geralmente é feita é: você se arrepende de alguma coisa que você fez? Geralmente a resposta qual é? Não. Faria tudo de novo. Você tem coragem de responder assim? Sim, me arrependo de tanta coisa que eu fiz, de tanto que eu falei, que eu deveria falar, do silêncio covarde, ou da palavra mal colocada, sem sabedoria, ferida, que machucou. Não podemos chamar o mundo ao arrependimento se nós mesmos não temos experimentado o arrependimento. Como é que nós vamos proclamar? Arrependei-vos e crê no Evangelho, se nós ainda não nos arrependemos e não cremos ainda no Evangelho? Não podemos exortar os outros se nós mesmos não estamos andando com Deus. Antes de tratar com o mundo, Deus trata com a igreja. Aqueles que hoje vivem sem disciplina perecerão eternamente, mas
aqueles que pertencem ao Senhor, Deus os disciplinará. E finalmente, versículo 19, veja a paciência do cristão em relação ao sofrimento. Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Portanto, se vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus, continue a fazer o que é certo e confie sua vida àquele que os criou, pois Ele é fiel. Devemos entregar-nos a Deus. A palavra encomendar traz a ideia de depositar em confiança. É como se você tivesse um termo bancário, é como se você estivesse colocando as suas posses em confiança no sistema bancário. Pedro está exortando a todos os cristãos que sofrem: entregue suas vidas, entregue suas almas aos cuidados de Deus. Foi Ele que nos criou e Ele sabe cuidar bem das nossas almas. Como alguém já disse, tudo que eu retive para mim eu perdi, mas tudo que eu entreguei nas mãos de Deus permanece seguro, porque o Senhor é confiável. Confie em Deus no meio da dor e do sofrimento. Confie no Senhor. E finalmente devemos continuar praticando bem. Versículo 19, parte B, conforme ele diz: por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. E no último dia da sua vida, você seja marcado por alguém que está fazendo bem. Faça o bem, faça o que Deus aprova, faça o que é bênção para aqueles que estão à sua volta. Devemos semear ainda que com lágrimas, devemos amar ainda que rejeitados, devemos abençoar ainda que amaldiçoados, devemos orar ainda que perseguidos. E finalmente, irmãos, lembre-se de Jesus Cristo. O Deus Pai, por meio do mais injusto e violento assassinato ocorrido na história da humanidade, transformou, fez deste mais triste, cruel e injusto assassinato a fonte da minha e da sua salvação. Se Deus fez o pior assassinato a fonte da nossa salvação, Ele não desperdiça nenhuma dor, Ele não desperdiça nenhum sofrimento. A vida do Filho dele. Eu convido você a fechar seus olhos e a orar comigo. Senhor, o Senhor fala conosco no meio da dor. O Calvário é a maior prova de que o sofrimento, segundo a vontade de Deus, sempre conduz a glória. Porque a morte não venceu o Filho de Deus. Os escravos não venceram o Filho de Deus. A sepultura não venceu o Filho de Deus. Ele ressuscitou. Ele vive. Nós estamos olhando para Ele. Ele é o autor da nossa fé. Ele é o consumador da nossa fé. Ele suportou a cruz. E agora está sentado à destra do trono de Deus. Os inimigos de Jesus pensou que havia derrotado o Filho de Deus. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da nossa vida. Deus estava usando cada flagelo do nosso Salvador em bênçãos para o seu povo. Oh Deus, faz com que o teu povo entenda que o Senhor usa cada virose, cada gripe, cada infecção, cada febre, cada problema cardíaco, respiratório, pulmonar. O Senhor está usando cada aflição para nos aproximar mais do nosso Salvador.
Deus, dá-nos uma compreensão, uma teologia correta do sofrimento, para que possamos enxergar, Deus, o teu propósito no meio da dor. O Senhor quer nos ensinar em tudo que nós enfrentamos. O sofrimento, os teus propósitos ajudam a vencer o pecado. Fortalece o testemunho cristão. Promove amor entre nós. Desperta o uso dos dons a serviço dos outros. Conduz a glorificação do nome do nosso Deus. Revela o juízo purificador de Deus, começando na casa de Deus. O sofrimento deve ser encarado não como algo espetacular, extremo, mas como algo esperado, quebrado. Oh Deus, que possamos enfrentar essas aflições não com murmuração, mas com alegria, com dependência do Senhor, com confiança no teu nome. Oh Deus, entendendo que o Senhor está nos disciplinando para o nosso próprio bem. Abençoe o teu povo, fortaleça o teu povo, anima o teu povo, encoraje o teu povo, console o teu povo, Senhor, pelo teu Espírito que habita em nós. Nos conduz a uma vida de santidade, de obediência, de expectativa, de esperança, porque Cristo vai voltar e vai nos recolher a sua presença para sempre. Abençoe-nos em nome dele que oramos. Amém.